entender perfeitamente o nosso cérebro e como funciona toda essa relação, a gente precisa entender que nesse cérebro visceral, reptiliano, emocional, são onde estão emoções, sentimentos, a nossa capacidade de reprogramação é pelas emoções. Nós não podemos perder essa capacidade emocional, porque a capacidade emocional é a capacidade de ler o outro, de ler um pouco do que o Fabrício está pensando, de ler um pouco do que outras pessoas estão vendo, porque isso é uma habilidade nossa, uma habilidade humana. Quando a gente desce mais um pouco, tem essa questão do sistema nervoso autônomo, a gente não controla, estou digerindo meu alimento, minha janta, estou batendo meu coração. Não, isso você não pensa, que vira automático. Isso é algo que foi adquirido pelos nossos ancestrais com relação ao nosso cérebro. Gente, e aí, no último nível, que é o neocórtex, que é o consciente, é um espaço limitado, é o pensamento da análise de dados, é da questão de pensamento intelectual, é o fator crítico. Então, é um percentual muito pequeno, vocês vão ver aqui, que 95% das nossas atividades são inconscientes. Só 5% é consciente. Isso é muito incrível, porque é muito diferente da máquina. Porque a máquina, ela tem um algoritmo dela, que ela lê essas informações, e essas informações são agrupadas, e isso dá dados, gera dados. Por isso que o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Spotify, às vezes sabe muito mais da gente que a gente mesmo. Porque eu, por exemplo, tenho um Facebook quase 10 anos. Em 10 anos eu fico lá, clicando, curtindo, comentando, e ele vai pegando informação e juntando conscientemente do que o Thiago está fazendo. E aí isso é muito interessante, porque nós não temos essa capacidade, mas a máquina tem. Mas, claro que a máquina não tem capacidade de nossas emoções, essa questão visceral. Bem, Thiago, para vocês, as grandes marcas, elas usam os gatilhos de novidade, de escassez, de credibilidade, urgência, de curiosidade, autoridade, prova social, por exemplo. Eu estou fazendo esse conteúdo aqui no YouTube para vocês, porque eu pretendo que vocês sintam curiosidade de consumir, por exemplo, a minha mentoria, em que um dos módulos da mentoria é neuromarketing e antifragilidade. Então, por exemplo, na venda, no marketing, se usa muitos gatilhos mentais, porque existe uma relação, gente, inconsciente, uma relação inconsciente muito, mas muito interessante, tá? O nosso diálogo, ele é bastante inconsciente, porque na maioria das vezes, como eu falei no início aqui, o nosso cérebro foi moldado pela lei da selva, e na lei da selva a gente tinha que só economizar energia, passar nosso material genético para frente e sobreviver. Então nosso cérebro evoluiu dessa forma. E aí o que acontece? Quase tudo a gente padroniza, quase tudo vira padrão, quase tudo vira informação padronizada. E isso não é diferente, por exemplo, da questão do consumo, do marketing. Então, por exemplo, os gatilhos que hoje muitos marqueteiros usam, tem todo um desejo de atingir o seu inconsciente, porque a venda, gente, a venda é inconsciente. E aí o marketing ele também é feito, tanto que a gente usa bastante, que hoje quem estuda neuromarketing usa neurônio espelho, que é um neurônio que a gente tem, que a gente conecta com o outro. Por que pessoas como esses senhores aqui têm um certo sucesso? Porque eles usam muito do neurônio espelho, eles usam muito também do neuromarketing, do cérebro reptiliano, do cérebro mamífero. Claro que essas informações do cérebro trino, ela é um pouco antiga, ela é de 68, mas ela tem uma praticidade, porque o nosso cérebro ele só uniu essas informações, entende, pessoal? Então, o fato é que no marketing a gente conversa com o inconsciente das pessoas, e para fazer venda, você acaba tendo que fazer uma conversa com o inconsciente. Tanto que depois que eu comecei a construir a minha mentoria, construir meu conteúdo, eu passei a ter uma mudança de atitude, eu passei a ser mais inconscientemente mais seguro, que até então eu não tinha tanta segurança em algumas das coisas que eu falava. Então a gente tem, e aí no livro Blink, né, que é o livro do
Malcolm Gladwell, o Malcolm Gladwell, ele fala muito, da questão, o livro Blink, que é o do Malcolm Gladwell, ele fala muito do reconhecimento 5.0, que é a intuição. Então a gente faz leituras muito rápidas, que é o sistema 1, né, que é o sistema rápido, que aí eu não vou ficar falando muito sobre isso não, porque a ideia minha aqui é falar um pouco sobre o tema e trazer curiosidade para vocês. Então, o que acontece? A gente tem, as grandes marcas usam e abusam dos gatilhos, mas elas usam e abusam também do neuromarketing. Eles entendem perfeitamente o que está sendo feito por trás. Então, tudo, gente, é feito inconscientemente. O marketing, a venda, ele tem que ser feito inconsciente. Outra questão muito interessante também é que se você parar para pensar, por exemplo, no Instagram, por exemplo, no meu funil do Instagram, eu costumo fazer conteúdo, um mix de humor, lifestyle e conteúdo. Enquanto que no YouTube eu faço conteúdo mais sério, porque eu tenho no meu funil uma estratégia diferente, por exemplo, do YouTube para o Instagram. Porque inconscientemente o Instagram, as pessoas procuram humor, eles procuram palhaçada, eles procuram... No Instagram a galera não quer só conteúdo, a galera quer algo mais. Tanto que o TikTok está aqui para comprovar isso. Então, existe uma relação muito forte do nosso inconsciente, que ele deve ser considerado. E aí, dentro do neuromarketing, que isso eu posso mostrar para vocês, e aí eu falei bastante aqui para vocês da teoria do cérebro trino, falei da pirâmide de Maslow, de necessidades. Hoje, se você quer fazer um funil digital, você precisa entender essa relação de 80-20. Valeu, Coxinha TV, obrigado, valeu. Então, o que acontece? Você precisa automaticamente, você precisa entender essa relação, que o nosso cérebro, moldado pela lei da selva, ele é baseado nessa relação aqui na estratégia digital. 80%, e é um pouco até da lei de Pareto, 80% é confiabilidade, segurança e questões emocionais. E só 20% acional, brother. Então, se você está querendo fazer venda, se você tem uma loja de roupa, ou você é mentor como eu, dá treinamento, ajuda as pessoas, você precisa entender que o nosso cérebro ele tem uma ativação muito grande em termos de movimento elétrico para segurança, confiabilidade e emoção. E aí é a questão do 80-20. 80% do seu funil digital, ele tem que ser baseado nisso aqui. Por isso que o storytelling vende muito, por isso que quando você vai, por exemplo, vender, você precisa colocar emoção na parada, porque a emoção, ela converte em venda, porque a emoção, ela está associada com algo que te conecta com o outro. Então, quando você for fazer venda, você precisa preocupar muito com a questão emocional. Por isso que a venda tem muito de storytelling, às vezes tem muito de mentira, porque o outro precisa acreditar e realmente pagar naquilo, acreditar nessa parada. Então, quando você vai fazer um funil digital, por isso que produtos que envolvem muita questão racional, envolve a cauda longa de venda é muito maior, porque a venda é muito mais difícil, porque a pessoa ela vai racionalizar na venda. Quando você tem uma questão de instinto e emoção, a venda acontece muito mais rápido. E aí, claro, gente, que eu testei essa teoria, esse conteúdo que eu estou compartilhando aqui com vocês, para quem estiver escutando ou vendo depois, para quem não estiver vendo ao vivo depois, tá aí no YouTube,